Fala galera, bem-vindo ao episódio de podcast da SATA, focado agora na AutoMech. Fernando, obrigado por ter passado a bola. Hoje a gente vai falar de AutoMech, a gente vai falar de ferramentas que não podem faltar na sua oficina e para isso convidamos duas feras aqui, dois caras que entendem muito e vai ser um bate-papo muito legal de oficina. Master Day, veio de pertinho, né? Logo ali, né? Pertinho, só de Serra Espírito Santo, mais ou menos. Como é que é o nome da cidade? Serra Espírito Santo. Perto de Vitória. Perto de Vitória ali, fica na região de que a gente chama Grande Vitória, né? Daqui até lá deve ter em torno de uns 1.200 quilômetros mais ou menos. Fez boa Pertinho. viagem? Boa viagem, graças a Deus. Bem-vindo aqui à SATA. Obrigado. E nosso outro convidado, Klein. Tudo bem? Como é que você está, Bastinho? Tudo bom? Famoso aí. Prazer te conhecer. Prazer, meu. Famoso aí, especializado em BMW. É, maré alemã, né? Maré alemã, maré alemã. Pode ser Brasília muito velha, hein? É. Não dá, né? Melhor. BMW é legal, Brasília é muito velha. Eu tive uma Brasília, foi um carro que eu tenho saudades ainda dela. Tem uma história de apreço com aquele carro ainda. Bacana. Um dia teria um outro projeto. Legal. A gente vai falar aí de AutoMech. Vocês vão estar no AutoMech? Com certeza. Sim, com certeza. Com certeza, vou falar também. Então, pessoal, quem for no AutoMech, esses dois caras aqui, esses caras têm muitos seguidores, eles fazem conteúdos muito legais e eles vão estar lá no AutoMech. Aproveita a oportunidade para reclamar de alguma coisa que eles fizeram lá, que ele não respondeu na internet, agora está lá, pega no jeito e fala, meu, e aí? Aquela pergunta que eu fiz lá, bacana. Ter essa proximidade com o seu público é muito legal, né? Você deve ter muito seguidor aqui de São Paulo também, né? Muito. O meu maior seguidores fica aqui em São Paulo. Ah, é? Muitos seguidores Você vê como a internet hoje causa esse fenômeno, né? Você é do Espírito Santo e tem seguidores do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Isso é um negócio bem estranho, né? Porque eu já tive ligações de gente assim, onde é que fica a sua oficina? Ah, fica aqui em São Paulo, São José dos Campos. Mas como que eu estou vendo o seu vídeo se eu estou aqui no Tocantins? Já tive esse tipo de ligações. Então a internet ainda, por mais que ela tem uma certa idade no Brasil, ela ainda não é... As pessoas não estão acostumadas com ela. Né? Isso é muito interessante. Bacana. E a parte de seguidor é muito louca. A CD, me conta aí, como é que começou essa história de oficina com você? Por que oficina? E por que esse nome Master Day? Ah, bacana, show de bola. Bom, começou lá atrás, né? Eu comecei a trabalhar, meu pai arranjou um serviço para mim, na oficina, que era só de lanternagem. Aí comecei a trabalhar, só que eu ia pegar as ferramentas em outra oficina que a gente chama do Coelho, no caso do Coelho. Ia lá, só que lá era mecânica. Aí eu gostei da mecânica, pedi ele para trabalhar. Na época, anteriormente lá, eu recebia R$3 por semana e lá ele me propôs me pagar R$6 por semana. E de lá para cá, desde essa primeira depósito, R$6 por semana. Você ainda tá precisando, a gente contrata. Você, o cara com a sua capacidade por esse valor aí, você pode vir que a gente contrata na hora. Na época, eu pago o dobro que ele, tá? Pagou o dobro, tá vendo aí? Já tá saindo as propostas essa aqui, época, tá vendo? Então, é 1900 e Guaraná com rolha, não é possível? 94. 94. R$6 por semana em 94. 94. Aí eu recebi esses R$6, né? E comecei a trabalhar e juntava, que na época eu recebi moedinha, colocava lá em casa, não era rebocado, colocava dentro da parede mesmo. Talvez deve ter ficado até algum, depois rebocou a parede na época da minha mãe. Tá lá o dinheiro, virou um tesouro. Deve estar lá, se tiver deve estar lá. Aí continuei juntando, aí juntei em torno de uns 1.000 e poucos reais, comprei minha bicicleta que eu não tinha, uma televisãozinha daquela pequenininha, que também não tinha também, e comecei a juntar, e um dia eu achei uma ferramenta de boca, 12 3 de boca, eu já trabalhava na oficina, já tinha quase 10 anos, aí eu falei, eu tô com a faca e o queijo na mão, por que não cortar? Tinha uma profissão e tinha um trocadinho de dinheiro, aí montei a oficina, montei na rua mesmo, lá de casa, onde que é a oficina atualmente, e segui, foi meu sonho. E Master Day... Que história legal. Por que o nome Master Day? Resumi rapidinho essa parte, e Master Day é porque eu ia colocar oficina Firestone, oficina... Mas só que é o mais interessante, é o Master Day, eu ia colocar o nome. Aí, por acaso, lá em casa tinha um dicionário, Master ruim, péssimo. Aí depois eu falei assim, então eu vou colocar Master, juntar junto, DI com Master. Eu coloquei Master, que é mestre, bom. Aí virou Master Day, tudo junto.
Assim que nasceu o nome Master Day. E quando você começou aí com a história da internet? Como é que foi isso? Da internet foi interessante. O meu irmão lá, ele começou a fazer uma brincadeira lá. E ele falou, vou gravar um vídeo para você virar sucesso. Ele falou com ele e meu cunhado, virar sucesso. Eu falei, pô, bacana. Rap da Master Day. Se você pesquisar rap da Master Day, com a pistola pneumática. Aí eu vi, pô, será que eu posso começar a gravar vídeo para ajudar as pessoas? Aí comecei a gravar os vídeos e acabou. Os vídeos agora hoje me ajudam. Tanto é que eu tô aqui com vocês aqui na SAP, no podcast aqui. Aí comecei a gravar, de lá para cá tem mais de 10 anos isso, e graças a Deus deu certo. E quando que você percebeu que você já era famoso na internet? Teve um momento aí que você falou assim, opa... Rapaz, teve um momento quando eu tinha atingido 5 mil seguidores no YouTube. Quando atingiu isso aí, que as pessoas começaram a me reconhecer na rua, principalmente trazer serviço para me fazer na oficina, foi esse momento. Esse momento que eu falei, caramba, deu certo. Que legal, que história bacana. Todo mundo vê hoje onde a gente está, mas não sabe o que já passou para trás, né? É verdade mesmo. Isso é um pequeno resumo, né? Se for contar em detalhes, mas é um pequeno resumo que... E hoje a oficina lá tem que tamanho? Quantas pessoas trabalham? Hoje, atualmente, tem são 3 pessoas, Ana Paula na administração e mais um mecânico lá junto comigo lá. E a oficina que aumentou, né? Agora nem sei a medida, mas antes tinha 81 metros quadrados, agora deve ter uns 120, 130 metros quadrados lá. Quantos carros por vez você mexe? Rapaz, é uma loucura. Tem hora que a gente mexe com... No dia, às vezes, a gente libera 4, 5, 6 carros no dia. Tem hora que você tem que pôr os carros estacionados perto e uma mão em cada carro trabalhando. A gente dá um jeito lá, estaciona, a rua é mais tranquila, dá para você estacionar na rua os carros. Sei. Entendeu? A gente coloca os carros na rua para trabalhar. Trabalhando é 4 carros na oficina, dentro da oficina mesmo assim, que é fora do escritório, né? E começando uma oficininha pequena, como você disse, só você trabalhando, com certeza as ferramentas eram bem limitadas. Que momento que você enxergou a necessidade de começar a ter que investir em ferramentas e como é que foi essa transição? Rapaz, na verdade, foi assim uma coisa de Deus, né? Primeiramente, depois que eu desmontei, que era um galpão assim, como é que é, um quadro de ferramenta, quando eu coloquei na caixa que eu vi o tanto de ferramenta. Eu trabalhava com a caixa de ferramenta, um macaco, uma preguiça e um otímetro. E um aparelhozinho mais simplesinho de passar injeção eletrônica, ali aconteceu um milagre. Consegui consertar. Eu vi que ali que eu precisava de muita ferramenta mesmo. Aí faz diferença, né? A ferramenta faz toda a diferença, adianta muito serviço. Ferramenta, rapaz, sem ferramenta na oficina hoje a gente não são nada não. Lógico, mesmo assim você tem que começar. Mesmo tendo aquela pequena ferramenta limitada, você tem que começar. Não vai esperar também você montar uma oficina grande e começar. Você vê as oficinas americanas, às vezes para fazer o mesmo serviço, o cara tem 4, 5 ferramentas diferentes. Sim. É muito do gosto do mecânico também e às vezes cada situação pede um equipamento diferente, né? Sim. Mas a gente já volta aí perguntando qual ferramenta que não pode faltar na sua oficina. Klein, tudo bom? Esse sobrenome aí deve ser alemão, né? É alemão. É alemão, né? Você não tem a dúvida. Por isso essa paixão por BMW? A BMW ela surgiu na minha vida meio que por acaso. Eu sempre gostei de fazer serviço que ninguém queria fazer. Então, Alfa Romeo, na época do Maré, pegava uma Maré. Sabe aquele carro que ninguém quer botar a mão? Eu botava a mão, porque o meu avô uma vez dizia para mim, meu filho, o dinheiro está onde ninguém quer trabalhar. Eu sempre fui meio ambicioso, então fui para esse lado, fazia o carro que ninguém queria fazer. Aí um dia surgiu, eu estava morando no Rio Grande do Sul ainda, surgiu um policial lá com uma BMW E36, disse, tô há tanto tempo esse carro não funciona, o carro não anda, ninguém bota para rodar esse carro e falaram que você mexe nos negócios diferentes. Deixa aí. A internet não era o que é hoje, não tinha literatura técnica, a gente não tinha scanner, não tinha recurso para comprar equipamento, mas tinha um multímetro, tinha vontade, né? E um pouco de conhecimento. Isso é um aprendizado absurdo, né? Você tem um absurdo. Desafio desse, sim. Você acaba encarando isso de uma forma que vira meio uma honra, vira meio uma questão fica um negócio de desafio, aquele negócio assim, esse carro não vai me vencer. Vou resolver. Ele é um carro, se alguém construir eu vou arrumar. Aquele negócio. Esse pensamento é muito legal, cara, essa força de vontade, esse foco, porque
Tem muita gente que não consegue atingir isso e desiste no meio do caminho. Sim. E acaba indo em outros caminhos. Então essas histórias de superação são muito legais. Né? Para você ver, nesse meio tempo, um pouco antes, a primeira vez que eu abri uma placa de módulo, eu olhei assim, nossa, isso aqui parece coisa de televisão. Porque eu era criança, a gente desmontava os rádio velho e televisão. Eu já era professor Pardal de criança. É. Quantos eletrodomésticos ele não desmontou da mãe dele e não conseguiu montar, né? Para poder aprender a chegar nesse nível. Eu desmontava os brinquedos para tirar o motorzinho, para ver como é que funcionava. Você assistia aquele seriado MacGyver ou não é da sua época? Era viciado no MacGyver. Michael Knight. Eu tinha certeza, MacGyver. Michael Knight na época. Por isso que o meu nome é Michael Klein, então minha mãe me deu esse nome. Legal. Aí quando eu fui no correio uma vez, só fugindo um pouco de assunto, eu via aqueles cursos por correspondência que tinha para vender no correio, tinha eletrônica e rádio e televisão. Eu disse, puta, a mesma placa que está no carro, eu vou fazer esse curso. Instituto Universal. Brasileiro, isso mesmo. Brasileiro. Eu fiz o curso de rádio e televisão ali, e ali eu aprendi uma base de eletrônica. E aquilo ali eu levei para o setor automotivo. Legal. Então aquela E36, o multímetro e tudo, fomos lá, testa, tá, mas o fio vem daqui, vai para onde? Abre o chicote inteiro. Ah, ele vai para cá. O fio daqui vem para onde? Vem para cá. E vai anotando. Ah, entendi como que funciona. Ó. Preciso dessa peça. O carro funcionou. E foi ali que eu entendi que trabalhar com um carro cada vez mais premium era mais rentável, né? Sim, então eu estava preparado naquela época, até bem engraçado, para cobrar uns R$300 daquele serviço e o cliente assim, quanto é que eu te devo? 1.500, 2.000, 3.000? E assim, ó, você acertou em cheio, 2.000. Ainda que você foi rápido, né? Tem pessoas que não acreditam no próprio valor. Sim. E acaba se diminuindo, né? Exatamente. Depois não consegue sair do buraco que está. E então, ali a BMW entrou na nossa vida e foi e virou o que é hoje, né? A oficina hoje está... Eu vi que você tem uma pegada muito de ensinar para os outros, né? Sim. Não é que você guarda o conhecimento para você. Tem muitos profissionais que quando ele tem um conhecimento, ele não quer passar isso para ninguém. Ele parece que quer morrer com aquilo abraçado para, acho que medo de perder o cargo, enfim. E você tem essa cultura na mecânica de se você ensinar vai faltar serviço. Aí eu pergunto para todo mundo, olha na rua, quantos carros passam num minuto numa rodovia? Você dá conta de atender esses carros no ano? Não dá. A gente não consegue atender 1% dos carros que estão na nossa cidade. Aí quando você tem uma visibilidade na internet, ainda mais que vem carro do Brasil inteiro, aí mesmo que não dá conta. Então por que não ensinar? Por que não passar isso? Eu também sou a favor disso. Quanto mais conhecimento você passar para a vida, mais a vida vai te proporcionar mais conhecimento. No começo dos vídeos do YouTube lá, isso já faz 8 anos, a gente não fazia vídeo vlog, era tutorial mesmo. Como montar o Volvitrônica da BMW tal, como montar a parte baixa da BMW tal, era tutorial mesmo. Legal. E aquilo ali eu levava esse tipo de vídeo para o cliente que... O dono de uma BMW ele não vai desmontar o motor em casa. Mas ele vendo que eu sei montar, ele vai criar uma confiança e vai vir até mim. Então eu consigo ter um lead mais qualificado naquela hora ali. É um cara que te procura que realmente sabe que está buscando um especialista que tem Exatamente. conhecimento e não vai ser o mesmo preço de quem não é especialista. O cara já tem essa consciência. A internet, eu sempre usei ela não para crescer na internet, mas como um filtro de bons clientes para dentro da oficina. Legal. Bacana. Olha a postura. Vira o stand da SATA como está na Automec. Vi, tá maravilhoso. Para variar, a SATA sempre faz os stands mais bacanas do evento. Aquela ilha flutuante em cima, aquele negócio parece uma nave espacial lá. É bacana que tem uns pontos lá que o pessoal pode vir e experimentar as ferramentas. Né? Ano passado na Automec eu fui lá e estava cortando com o disco deles lá. Ah, o disco que corta tudo. Vamos cortar tudo então. Eu quero cortar cada pedacinho. Eu também aproveitei também isso aí também. Você cortou também, né? Cortei, ixi. Montou os EPIs, né? Coloquei com certeza. Ah, bom. Tem que colocar. Eu sei que você tem um trauma com EPI, né? Tem. Você já sabe já, né? Você tá traumatizado, né? O que você aprontou aí com o EPI? Não, é meio detalhezinho, né? Que a gente pode falar um detalhezinho, mas aí é importante. Aí é fundamental, segurança é fundamental. Aí é importante. Que é perigoso, né? Cegar e é perigoso demais. Então tem que usar EPI mesmo. Qual ferramenta que não pode faltar na sua oficina? Ferramenta que não pode faltar. Bom,
Primeira ferramenta que faz gerar dinheiro mesmo é um elevador, né? Concordo. Elevador, e agora com as pneumáticas também, que adianta muito serviço, isso aí não pode faltar mesmo. Você tem que começar, a primeira coisa a ter é realmente um elevador. E além de realmente é uma propaganda ambulante dentro da sua oficina. Então, ajuda demais o elevador demais. Você evita você ficar pelo chão fora da oficina. E ainda, né? Uma oficina sem elevador não é oficina, né? Não, realmente hoje tem muitas pessoas que falam que é na oficina, entendeu? Mas primeira coisa, se a pessoa puder investir no elevador. Acho que a questão é a necessidade, né? Sabe que organização é tudo, né? Então, Sim. Os primeiros poucos segundos que a pessoa entra no seu estabelecimento, ela já vai fazer um julgamento no subconsciente dela, de onde ela está indo. Sim. Então, se o cara chegar e ver tudo organizado, ele vê equipamentos legais e ele fala assim, cara, estou no lugar certo. Agora, quando vê lá pintura descascando, a caixa de ferramenta explodida no chão com tudo esparramado, peça do carro jogado, o cara fala assim, opa, problema. Então, esse tipo de oficina, mesmo as oficinas pequenas, que são informais ainda, estão deixando para trás. O pessoal já está enxergando essa necessidade de investir em equipamento e ferramenta. Isso, é interessante que esses últimos tempos a gente investiu na oficina, deu uma melhorada, até aumenta os valores, você cobrar um valor para a pessoa paga e nem reclama. Sim. Você coloca, tem esse investimento. A mesma coisa no restaurante, né? Você pode comer uma pizza na padaria, você pode ir numa pizzaria top. Exatamente. E você vai pagar a pizza muito mais cara e a qualidade da pizza é diferente. É pelo ambiente, pela experiência, o visual é 50% da venda, né? 50% da venda, né? Eu sempre tive esse negócio, eu sempre gostei de parede muito bem pintada, sem marca de mão, elevadores novos, equipamentos para tudo, chão de epóxi, limpeza. Isso traz um ambiente muito gostoso. O mecânico gosta de trabalhar mais, ele trabalha melhor e produz melhor. O cliente entra e tem confiança no que está vendo ali dentro. Agora você vai lá, vamos apertar um cabeçote, vou apertar com uma chave, um cabo de força ou vamos botar um torquímetro correto para aquilo? Aí você tem que pegar uma fita e medir o bíceps do cara para saber o torque que ele tá. Não existe isso mais, né? Antigamente a gente falava torcando ou até aquela veia da testa saltar, aquilo ali dava os 3 quilos. Torquímetro é uma ferramenta extremamente importante. Todos os parafusos têm o torque certo que a fábrica determina. Sim. Então você tem que respeitar isso. Você fazendo esse procedimento, a chance de dar alguma coisa errada é muito grande. Já pensou, um carro volta porque o parafuso não foi apertado direito? Nossa. Pode ser de uma roda, a roda caiu, pode ser de um cabeçote começar a passar água pela junta e você ter que abrir o motor de novo. Porque o serviço mais caro é sempre o retrabalho. Então, se você tiver o equipamento correto para trabalhar naquele serviço, fazer perfeito a primeira vez, você tem 2 vantagens. Satisfação do cliente, ele vai te indicar para 1 ou 2, e não tem prejuízo, né? Então, aquele equipamento já se pagou por isso. Então, na sua oficina é tudo extremamente organizado? 90%. A sua também? Também. Vocês têm toque com isso? Porque eu tenho toque. Eu tenho toque. Quando eu chego para contratar um mecânico novo, a primeira coisa que eu falo para o cara é assim, olha, eu tenho toque. Eu acho que quando você vê um mecânico que ele começa na bancada de trabalho, fazer aquela coisa metódica que você fala, o cara é doente, esse cara, ele vai conseguir fazer um trabalho, por exemplo, o motor de uma BMW, ele vai fazer o procedimento que tem que ser feito. E quando aquele cara meio bagunceiro, você fala, esse cara vai esquecer de torquear algum parafuso, esse cara vai esquecer alguma coisa. Então você tem que ter esse tipo de profissional, né? Que é metódico, organizado. Não, hoje para montagem de motor BMW eu só confio no meu menino. É só o meu filho que monta ou eu. Porque ele pegou o mesmo ritmo que eu faço. É todas as peças limpas, enfileiradas, todos os parafusos divididos por agrupamento, tamanho, tudo limpo, organizado, lavado e escovado. Quantos anos tem seu filho? 31. E ele, desde quando ele está com você? Ele está comigo já vai fazer 15 anos trabalhando na oficina. Sim. Então ele é o único que monta motor lá dentro além de mim. Bacana. Aí consigo essa tradição, sabe? E ele é tão metódico com isso também, porque é difícil ele trabalhar em grupo, porque ele quer as coisas perfeitas. E às vezes o mecânico que entra não vai deixar aquele parafuso virado perfeito, ele quer perfeito. Sim. Então o parafuso fica um para um lado, o outro para o outro, um para um lado, outro para o outro, para encaixar, para otimizar espaço. Sabe que esse tipo de característica do ser humano, dependendo de onde esse ser humano está, as pessoas enxergam isso como um cara problemático, doente, cheio de problema. Mas se a pessoa souber canalizar
para uma profissão, vira uma qualidade absurda. Sim. Imagina uma pessoa dessa que sofre. Eu lembro que tinha um motorista lá na empresa que ele tinha uma manteiga dele na geladeira e ele passava a faca na manteiga e fazia lá tudo certinho, cara. Aí um dia um cara chegou e cutucou a manteiga do cara. Meu, cara ficou louco, ele saiu da casinha. Ninguém merece uma manteiga toda furada, um negócio... Esse é o que penteia a manteiga, ele é o que penteia a manteiga. Tem que puxar lisinho, se não puxar lisinho não consegue nem passar direito do pão e depois fica falhado. Minha mulher não é assim não, minha mulher Não. Eu sou meio metódico, mas ela meu menino é mais metódico que eu, então assim, eu observo muito a capacidade de cada mecânico. Tem uns que são mais bons entre relacionamento pessoal, vai para o atendimento, o outro que é melhor para serviços brutos, o outro é melhor para serviços eletrônicos. O meu menino, ele é tão metódico que ele tem que ficar na sala de motor trabalhando quieto lá dentro. Porque daí ele trabalha com a música dele, organizando as peças, lavando tudo como tem que lavar, passando área, conferindo. Ele é tão metódico que ele mede cada colo do comando. Então, ele tem a fichinha de montagem e vai lá, aqui tem 5 centésimos, aqui tem 3, aqui tem 4, mas aqui tem 3, aqui tem 5, tem que ajustar. A gente faz lá na BTS Motores Ultra High Performance e aí tem que ser nessa pegada. O carro de rua aceita mais desaforo um pouco, você não precisa ir tão a fundo. O BMW é um motor bem refinado, mas quando a gente fala no motor de competição, realmente você vai medir todos os gaps que tem no motor, tudo, e não pode passar nada. Todos que passa, os gaps. Você vai ter ou um problema lá na frente ou uma vida útil encurtada daquele componente. Equalização dos pesos, tudo. Cada pistão vai ser pesado, cada pino vai ser pesado, cada biela vai ser pesado. Para nada dá problema. Virabrequim, bancada prismática, você vai medir se tem empenamento. Então, seu filho vai adorar esse lançamento da SATA, né? Esse lançamento é incrível. Eles chamam de berço. Você tem as ferramentas no local certo, ou seja, isso aqui vai dentro da gaveta do carro e aqui tem um local para você pôr a mão e tirar isso aqui fora, se quiser, por exemplo, pôr na bancada para pegar a ferramenta mais fácil, não mexer na gaveta. E eu isso é a organização, porque você abre a gaveta do carro de ferramentas, você se vê se está faltando alguma coisa ou não. E outra, quando abre a gaveta e vê um negócio desse, você fala assim, cara, é o lugar. Agora, você abre a gaveta, aquele monte de ferramenta, você fala assim, cara, aí precisa de uma chave 13, o cara fica lá com aquele barulho de ferramenta procurando a chave 13. Bom, e essa parte que você falou de perder ferramenta, tirou aqui, o cara vai fechar a gaveta no final do dia, opa, tá faltando, isso daí tá faltando a boca 8. E para quem tem toque... vai ficar doido para ver esse buraquinho aí. Tem que procurar até encontrar ela para quem tem toque, isso é horrível, tá faltando uma chave ali dentro. Sem dúvida. Perde uma. Mas não tem jeito, organização é tudo. Um acessório dentro de um carro de ferramentas, chega no final do mês, se marcar, você economizou meio-dia. Porque imagina o tempo que você perde procurando uma ferramenta que não está no local certo. Você fala, 2, 3 minutos, só que é 2, 3 minutos 10 vezes por dia. No final de um mês, eu perdi um dia de produtividade, assim como o elevador. Imagina, dá para fazer muita coisa no chão? Dá, mas demora muito mais, é mais trabalhoso, é mais arriscado. O elevador te economiza. Ferramenta é produtividade. Eu, quando comecei a minha oficina, a gente começou... Somos brasileiros, né? A gente começou muito de baixo. Eu comprando máquinas de 10... Você é alemão, você não é brasileiro. Ele é brasileiro, você é alemão. Não, eu sou vira-lata. Eu nasci no Brasil. Peraí, né? Mas o sangue dele é alemão. O sangue é alemão. É o pessoal de lá que veio pra cá. Eu sou vira-lata. Eu nasci no Brasil. Eu sou aqui. Eu sou miscigenado já. Nós começamos de baixo, a minha esposa guardando as roupas dela em caixinha de papelão dentro da onde a gente morava e eu comprando ferramentas de 10, 12 mil reais lá. Você sabe que eu sempre fui para os Estados Unidos para participar das feiras e tudo mais, para buscar informação, conhecimento, novidades e tudo mais. E em 2008 saiu uma lei no Brasil que era proibido você trazer peça de carro na mala. Sim. Aí eu trazia ferramenta. Eu voltava com a mala, que assim, a malinha pequenininha pesava quase 40 quilos, na época podia, eu trazia muita ferramenta, eu sempre fui alucinado por ferramenta. Chegava lá, tinha locais especializados em ferramentas, que no Brasil hoje existe, mas na época não tinha. Então, minha esposa queria ir para algum lugar de shopping, né, de beleza, né? Eu vou lá ver as ferramentas e depois a gente se encontra daqui 2 horas e meia por aí. Sempre fui alucinado. Ela podia ficar tranquila no shopping, você também estava tranquilo lá de cá também, né? E sabe que tem mulher que tem mania por sapato, por bolsa, tudo mais. E homem, quando vê um showroom de ferramenta,
Fica louco, o cara né? pira. O cara A sai. gente só consegue entender a pira das esposas num outlet quando a gente entra numa Harbor ou numa Summit, alguma coisa. Aí você fica olhando assim, não, é isso aqui. Parece o Homer Simpson, né? Falando da organização aqui da ferramenta, igual tem uma caixa daquela da SAP que ela é organizada, esse modelo aqui, o mecânico até falou lá que ele começou a trabalhar tem um ano comigo lá. No começo ele perdeu uma chave só. Agora, só uma chave, até hoje não perdeu. E era tipo assim, uma semana, perdia 1, 2, 3 ferramentas, agora acabou isso. Legal que você vai testar Essa o carro. organização aqui, Você ó, vai testar o carro, você vira a esquina, você vê plane. Você fala, putz, já se foi uma boca é isso na mesmo. medida tal. Aí mantendo essa organização, não perde ferramenta nenhuma. Você já ganhou algum alicate de pressão na oficina? Alicate de pressão, sim. É, aquele que você vem lá, tem um barulho na suspensão, você sobe no elevador, tem um alicate de pressão no amortecedor. Já ganhou uma vez, já ganhei. Essa aí é certa, né? Eu tenho alguns lá, assim. Essa aí é certa de vir. A oficina não é para amador, não. 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 Tá realmente para quem Eu gosta sou mesmo. apaixonado no que eu faço. Eu adoro ter oficina, eu brinco que... Ah, por que oficina? Minha avó falou para estudar medicina, eu entendi oficina e acabei indo nessa. E vamos Mas embora. meu pai, o pai dele era médico, imagina. Meu pai faleceu ano passado com 84 anos. E meu pai foi a ovelha negra da família, por quê? Ele não quis fazer faculdade e foi mexer com carro. Meu avô, minha avó, meu tio, todo mundo ficou louco com ele. Ele peitou todo mundo e falou, não, eu vou mexer com carro. Sim, e era uma outra época ainda também. Naquela época, imagina. Era outra O cara história. tem um pai médico e ele fala que quer mexer com carro. E ele é mecânico. Era uma ofensa, era um Nossa, negócio absurdo. E ele conta cada história que ele passou que é muito legal, né? Ele pegou o carro do pai dele uma vez, era um Ford 46, 48, e mandou fazer um Y e botou uma rosca para o escapamento ficar aberto, né? E quando ele ia sair com o carro, ele tirava aquela rosca e o carro fazia um ronco legal. E meu avô, uma vez viajando com a família toda, caiu a rosca e nossa, o que aconteceu? Aí ele parou no lugar para arrumar. Quebrou o carro. O cara foi lá, percebeu, olhou e rosqueou e não falou nada, né? Falou, se eu falar, vou ferrar o filho dele, né, cara? Olha cada história. Que bacana. Nessa época ainda a mecânica era vista como subemprego ainda. É mesmo. Mas meu pai, na oficina dele, esse tipo de organização aqui que a SATA hoje faz com esse material, meu pai ele tinha aquela famosa parede, Quadro de ferramentas, prego, prego. ele punha a ferramenta na posição certa E e pegava uma desenhava na caneta e volta. desenhava o contorno da ferramenta. Cara, tem coisa mais Isso é nostálgico. eficiente que isso. Nostálgico e eficiente. O cara olha lá, tá lá na parede, o desenho da chave inglesa lá do mato. Sim. Qualquer chave tá lá o desenho e tá faltando a ferramenta. Opa, vamos pôr de volta. Isso lá em 90, que eu comecei a lembrar de oficina e tudo, começava aí com meu pai em 95 por aí, eu olhava aqueles quadros de ferramenta e ficava, nossa, olha isso tudo. Aquilo dava uma impressão que era o super profissional da mecânica. Né? Era muito bom. Vocês fazem balanceamento e alinhamento lá? Eu não faço, mas eu sinto falta disso. Hoje a minha oficina é focada em motores e a parte eletrônica, mas eu sinto falta disso, porque às vezes raras as vezes a gente pega a revisão, mas eu sinto falta de um bom balanceamento. Balanceamento é um negócio fundamental, porque você imagina Sim. um carro que está vibrando, não dá prazer para o cara dirigir. E aí você faz uma revisão completa, o carro fica maravilhoso, mas você vai pegar a estrada 100 por hora e dar uma E tremidinha. o carro está tremendo. Aí ali, o cara ele já pega aquela sensação e põe no carro inteiro. Então é praticamente a cereja do bolo, né? O que acontece? Você faz aquela suspensão toda, 4 amortecedores, batentes, braços, discos, pastilhas, tudo, e o carro está tremendo 60 por hora ou a 100 por hora, todo aquele seu esmero naquele trabalho perdeu o valor. Exato. Porque... Tem que pensar nesse investimento, vale a pena. A gente fez recentemente agora, eu voltei do Chile esse final de semana, que teve uma convenção dos clubes de Mustang lá, e teve um cliente nosso, que tem um Shelby 2011, que pegou a esposa e foi andando para o Chile com o carro, dirigindo. Ele está lá agora, ele vai voltar semana que vem. E quando chegou lá, eu fui de avião, junto com o pessoal do clube e tudo, e ele já estava lá com o Shelby. Falei, e aí o carro? Cara, me traz uma palheta de limpador que a borracha estragou. Ele falou assim, mas o seu balanceamento, o seu alinhamento, puto, o carro ficou
perfeito. Falei, que prazer pegar estrada com o carro, aquelas retas infinitas, colocar 120, 130 e o carro retinho e não Perfeito. vibra absolutamente nada. E qual acabamento você usa hoje? SATA. Você usa SATA? SATA. Tem A prova? Tá aprovado. Tá aprovado, tá aprovado. Não tem como falar, né? Mas Saia justa aí. eu tinha balanceadores e alinhamentos mais antigos e quando a gente mudou para a SATA, deu um salto. Deu um Ou salto. seja, o que a SATA fez, na minha opinião? Ela trouxe a tecnologia que antes era inacessível para quem tem oficina, que eram só ferramentas importadas muito caras. E Caríssimos. hoje ela trouxe essa tecnologia de uma forma mais acessível. Então, eu enxergo a fase antes da SATA e após a SATA dessa forma. Acesso à tecnologia. Antes era muito caro. Então, já tinha oficinas premium que tinham equipamentos muito caros, mas quem tinha uma oficina mediana, pequena, era impossível. Você ficava no amadorismo. E com a SATA hoje, mesmo a oficina pequena, ela pode ter acesso a essa tecnologia. Isso ajuda um absurdo. Por exemplo, na BTS Performance, a gente tem elevadores pantográficos. Você sabe, em relação aos de tesoura, Sim. quanto tempo você demora para pôr um carro no elevador de tesoura e levantar? Nossa, muito bem tempo. rápido. Você tem que equalizar peso, mais para um lado, mais para o outro, dividir tudo. E 4 pontos ajustáveis. 8, 10 minutos? No pantográfico a gente Pantográfico, demora eu tenho 2 pantográficos. 20 segundos, 15. Você sobe lá, o taquinho de borracha e sobe. Você sabe muito quantos dias ganha num mês de produtividade no rápido. final? Nunca fiz esse cálculo. Mais de um dia. Entre todos os carros que você põe, tira. Eu gosto mais de um muito dia. do pantográfico para trabalhar na parte eletrônica dos painéis, que tem muita coisa, modos dos pés ali. Então você sobe ele a meia altura, fica uma ergonomia a porta abre, boa, não tem abre coluna. totalmente, você está trabalhando ali, pinçando, pegando um fio, um sinal, é muito melhor. Como a gente mexe lá com carros esportivos na BTS, carros mais baixos, o pantográfico ajuda bastante. Sim. Você não tem preocupação em passar aquela valeta do elevador e pôr calço e acertar lá a tesoura, acaba ajudando bastante. Então, Ajuda muito. tem vários tipos de elevador, né, que você pode pensar na produtividade. Produtividade aumenta muito desse jeito que vocês falaram, realmente, Não, né? investimento em ferramenta é produtividade. O interessante é o mecânico ele entender que ele tem um empresário. Então, quanto mais ele investe na empresa dele botando ferramenta, mais a ferramenta produz para ele investir em outras áreas. Um detalhe legal dessa parte que você falou do mecânico, quando você acostuma o cara com ferramenta tecnológica, ferramenta top, esse cara fica estragado no bom sentido. Nunca mais ele consegue trabalhar com coisa inferior. E aí, o que acontece? Mesmo que ele saia da sua oficina, quando ele vai para outra oficina, se ele não tem esse equipamento, ele vai chegar para o patrão e falar assim, ô patrão, tem que comprar lá aquele equipamento tal, porque, cara, é muito melhor, não sei o quê. Então ele acaba contaminando o ambiente dele com coisas top. Então, eu acredito que em ferramenta é um investimento também nesse sentido, de um trabalho de endomarketing com a tua empresa, de o cara tá ali e fala assim, cara, lá é top. É tudo bacana, é tudo organizado, é tudo tecnológico, a gente consegue fazer o nosso trampo de uma maneira muito mais fácil. Isso é verdade mesmo, porque o menino lá, na oficina que ele trabalhava, não tinha elevador. Agora, se eu colocar ele fora do elevador, ele fica doido. Tem que trabalhar no elevador. É incrível. Como é que acreditado? Depois que Acostumou experimentou rapidinho. do mel, né? Elevador. Depois que experimentou Nossa, do mel. Acostumar com coisa boa é muito fácil, né? Acostumou, Você já era. regredir o psicológico e aperta. Agora você trabalha numa oficina que você tem elevadores, tem um carro de ferramenta para cada um, uma pistola elétrica para cada um, pneumático para cada um. Você tem máquina de ar, máquina de transmissão, retífica do disco no local, tudo. Como é que você volta a trabalhar num lugar que não tem nenhum elevador? Qual o maior desafio que você tem na sua oficina hoje? Desafio. Um desafio hoje, assim, a gente pode falar de peça. Peça está tendo muito problema de negócio de peça, né? As qualidades, umas que tinham qualidade, outras agora não tem mais qualidade. Uma das que eu acho assim, que é bem desafiador, assim, né? De toda hora ele monta, e depois tem que tirar e refazer de novo. Essa de peça é complicado, porque se foi o cliente que traz, ok, ele vai pagar a mão de obra 2 vezes. Agora, se for você que forneceu, a mão de obra é sua. Assim, mesmo sendo aquela de qualidade que a gente conhece, né, traz problema ainda. Tem muita coisa falsificada no mercado hoje, né? Tá tendo Muito. Tem que tomar muito cuidado. E você, Klein, qual a maior dificuldade que você tem na oficina hoje? A maior dificuldade? Ter mais pessoas.
Equipe. Equipe. Preciso aumentar a equipe. É que você é muito metódico, cara. Você tem toque, você tem que relaxar um pouco para poder pegar. É complicado. Tô brincando, a gente não pode aceitar isso, né? Infelizmente, quando a gente põe a régua em cima, a gente não pode aceitar. Eu já tô mais relax agora. Eu já tô olhando para alguns detalhes e assim, não, passa. Também, com 68 anos, o cara tem que começar a relaxar, né? Cara? Não dá para manter esse... Não, eu não tenho 68 ainda, não. Eu só tô que nem carro de prefeitura, sabe? Você conhece essa? É bom de ano, ruim de lata. Rodou murcho. Usou gasolina batizada, ficou assim. Né? Nossa. O que mudou nos últimos anos para cá? Rapaz, as oficinas mudaram muito, né? Em relação à limpeza. Antigamente, né? Como você andava, ia na oficina, tinha os pôster lá, né? Que todo mundo já sabe os pôster que tinham. E a limpeza hoje, a organização, as ferramentas para adiantar nosso serviço demais, hoje mudou muito. Hoje você vai na oficina mecânica, é como se fosse nesse ambiente aqui, limpinho, organizado. Isso eu acho que mudou muito. E a informação, cada vez mais, tá ficando melhor agora hoje para você ter informação. Sim. Antigamente você não tinha informação para trocar uma correia dentada. Hoje Sim. Você tem informação. E sabe o que é bacana no mercado que americano? Ajuda muito. No mercado americano, que a gente tem que começar a ir para esse caminho, e o que você faz é exatamente isso, de passar a informação para frente. O brasileiro ele usa grupos de discussão ao WhatsApp muito para confusão, fofoca, polêmica, enfim. Você pega um grupo de discussão nos Estados Unidos, é extremamente construtivo. O cara faz um projeto, alguma coisa, uma manutenção, e ele coloca lá, que é exatamente o que você faz, o passo a passo de como fazer e tudo mais. E o pessoal entra lá, troca ideia, tira uma dúvida, tudo, então o mercado inteiro evolui. Né? Os meus canais no YouTube favoritos são de pessoas de fora do Brasil. Sim. Porque eles têm aquele, faça você mesmo, né? Então é o passo a passo, tudo desenhadinho. A cultura do do yourself, às vezes, é muito grande. Muito o cara grande. lá, o carro fica fora da garagem. Na garagem tem ferramentas. Tem ferramentas. Todas as casas americanas, você abre a garagem, é ferramenta. É a sala de jogos, né? Joga ali. Exato. Bem legal. Muito bacana. E me fala uma coisa, oficina cheia, quando você olha uma oficina lotada, é um bom sinal ou é um mau sinal? Um mau sinal. Para mim é um mau sinal, porque ele está pegando muito pepino, acumulando muito, muitas vezes... Ele gosta de pepino. Então manda para ele os pepinos para a oficina dele ficar bem cheia. É o que acontece, eu fui na contramão de todas as regras de oficina, que o pessoal sempre fala assim, o que é bom para oficina é giro rápido, revisão, troca de óleo e freio, undercar. Para mim o que eu gosto é fazer motor e eletrônica pesada. Então acaba ficando um bom tempo. Eu tenho um desafio para você, acho que eu vou te mandar lá o carro. Qual deles? Uma Ferrari 488 98, tá com pau de eletrônica que não resolve. Eu gosto. Eu vou te mandar esse carro. Fez escapamento, ela era blindada, a gente acertou uns detalhes lá que ela não é mais blindada. Começou a revisar a elétrica, mas tem um pau na eletrônica lá que, cara, o meu eletricista lá, que não é desse meio, tá penando. Isso na garagem, onde a gente faz os carros antigos, né? Sim. Então o cara não é tecnológico ainda. Na BTS a gente tem outra pegada. Essa é uma outra questão do mundo mecânico, né? Você notou como as coisas se uniram? Antigamente tinha o cara que fazia a transmissão, o cara da mecânica e o eletricista. Agora é o técnico reparador, que ele tem noção de eletrônica, noção de mecânica, noção de motor, noção de câmbio. Mas igual o Clay, por exemplo, ele mexe com... Igual ele foi na contramão, mas são considerados carro premium, né? Então ele tem valores agregados que ele pode mas você sabe colocar. Que... Você sabe que... Um Gol, por exemplo... Então, o cara do Gol ele quer só fazer manutenção. Sim. Muitas vezes, quando você tem um problema em alguma coisa, o que você tem que fazer? Que é o que a concessionária faz. Troca a peça, não perde tempo. Tá com problema no freio. Troca disco, pastilha, cilindro mestre, hidrovácuo, óleo flexível, resolve. Agora, quando você fala, vou dar um passe no disco, vou pegar uma pastilha aftermarket, cara, você vai ter problema. Então, as concessionárias são muito práticas e a gente às vezes abre esse leque para poder pegar o que é mais trabalhoso e você pode cobrar um pouco mais, mas você tem que cobrar por hora. Sim. Você não consegue fazer um preço fechado num problema que ninguém descobriu e você não sabe quanto tempo você vai demorar para descobrir. Como eu já estou conhecido por esses problemas cabeludos, ontem mesmo chegou uma BMW GT lá alagada aqui em Mauá. Água até o teto. Pego.
Eu já fiz várias alagadas, então a gente sabe por onde caminha. Tem o valor X de início e o restante E o só... defeito que você não sabe? Como é que você... Se o cara pedir orçamento fechado, você não pega? Não pego. Tem que deixar claro para o cliente. É um valor inicial. Valor inicial, vou começar a trabalhar, pode ser que resolva nisso ou não, vou ter que continuar até resolver. Vai continuar até resolver, ou você vai dizer assim, não, aqui é o meu limite, o limite vai estar no bolso do cliente e ele vai ter que acostumar com aquele defeito restante depois. Legal essa postura. Coisa que brasileiro não sabe fazer com a oficina é falar não. E a hora que os caras de oficina aprendem a falar não, começa a crescer. Não, eu poderia ter o dobro de espaço, o dobro de carro hoje dentro da oficina se eu falasse sim para todo mundo. Sim. Isso aí foi interessante, que quando eu comecei a passar realmente fazer essa seleção, ter a entrevista antes com o cliente, aí eu comecei a ter oficina mais vazia, mas porém com... Que o segredo não é quantos carros tem na oficina, é quantos você entrega, né? Agora, óbvio, se é um carro que vai demorar às vezes 3 meses para você descobrir um defeito, se você está cobrando por hora, ok, funciona da mesma forma, porque tivesse vários carros na mesma vaga. Eu tenho 4 vagas lá dentro que são as vagas dos mortos, que a gente fala. Aquele carro que vai ficar parado lá e assim, é um pipinaço e sobrou 2 horinhas, eu vou trabalhar naquele carro. Sobrou mais 2 horinhas, eu vou trabalhar naquele carro, até descobrir. Aí depois é cobrado proporcional ao... Curva de rio. É onde vai... É só que são nesses que a gente aprende muito. Sem dúvida, sem dúvida. Toda vez que a gente faz só o que está confortável, a gente fica numa zona segura. Toda vez que a gente pega um serviço que tira a gente da zona de conforto, a gente cresce. Antes eu aceitava todo e qualquer tipo de desafio. Hoje eu estou focado mais nos Mustangs. E olha que a gente recebe Mustang do Brasil inteiro e às vezes problemas, que nem você descreveu, que o carro tinha um problema que não era grave, levou no local que não tinha um conhecimento, além dele não resolver aquele problema, ele plantou mais 5 problemas. Exatamente. E aí você tem que vir por eliminatória, vir etapa, passo a passo, e às vezes não é só um problema. São inúmeros. É um remap errado, queimou uma ECU, aí tem o bico que o cara trocou e por aí vai. Exatamente. Quantas vezes ele não trocou um sensor que fisicamente era igual, mas mudava os 2 últimos dígitos? Sim. Daí manda uma informação errada, que gera uma ordem errada, que gera um outro problema lá na frente. E o cara começa a abrir chicote, começa a mexer no monte de coisa. Nossa, inúmeras vezes já peguei carro lá, trocaram o central, 3 central dentro do banco, mais sensores, mais isso, mais aquilo, uma caixa de peça, 2 anos. Conta um caso aí engraçado ou polêmico que aconteceu na sua oficina. Engraçado? Eu recebi uma 118i do Acre, que daí foi quando eu comprovei que o Acre realmente existe. O carro pegou uma balsa para sair do Acre, depois pegou um guincho para ir até a Cegonha para vir até São Bernardo mais um guincho para vir para a minha oficina. E o defeito levou 45 minutos para ser consertado. E tinha uma caixa de peças dentro do porta-mala, aquele negócio tudo. Passei o scanner, vi o código de falha, assim, isso aqui eu já conheço. Chave T45, tirei uma válvula de retenção de óleo que fica abaixo da solenoide que controla a VVT, a mola quebrada. Aí tem uma esfera que ela comanda o fluxo de óleo para a VVT trabalhar correto. Ela quebrada, então não tinha uma retenção de fluxo ali. Então não tinha uma atuação mecânica correta e dá uma série de erros. Sim. Que scanners normais nacionais têm a tradução errada do código de falha. Aí o pessoal troca a valvetrônica, troca a bobina, troca sensor de map, e não vai direto ao defeito físico. Troquei isso, ó. Meu amigo, teu carro está pronto. Não está. Teu carro está pronto. Era só isso. Não é. Fala o seguinte, ó, esse carro passou por 2 concessionárias, 2 anos de oficina. Eu estou te mandando um dinheiro, enche o carro e usa como se fosse seu. Você tem certeza? Tenho, tem seguro, pode andar. Andei no dia a dia, fui à praia, viajei, fiz tudo. 1 mês depois, meu amigo, o carro está pronto. Não tá, anda mais, estou te mandando mais dinheiro para gasolina. Até que eu disse, olha, tira o carro daqui, pelo amor de Deus, não aguento mais ver esse carro. Então, essa é a falta de conhecimento que trouxe um defeito bobo, que foi uma odisseia para o carro chegar até a oficina. É uma coisa que eu não consigo entender até hoje. Como não teve alguém que conseguiu consertar aquela coisinha. Já passou muita água debaixo dessa ponte, né? Você já sabia onde era. Ser especialista numa marca ajuda. E você, Marcelo, o que já aconteceu de engraçado lá? Bom, tem algumas, tem uma... Vou contar uma que é interessante, que eu achei lá no começo da oficina, mas tem várias, né? Mas essa aqui,
Bom, um dia chegou, o nome dela, Suelina, ela tinha um Santana. Ela encostou, ela foi indicada pelo José, um amigo meu lá da rua lá. E na época eu estava montando a oficina ainda, que era só o quadrado lá, estava trabalhando lá, tirando, estava cheio de barro, oficina cheia de areia, cimento. Ela chegou, o que é a oficina daí? Ela olhou a oficina, falei, é aqui mesmo. Aí ela, gatou ré. Eu falei, aí eu cheguei mais perto dela, tudo de barro mesmo assim, né? Ela, mas eu posso te ajudar de alguma coisa? Aí ela olhou para um lado, olhou para o outro. Aí ela falou, eu já passei por isso. Assim, já tô aqui mesmo, né? Eu vi na cara dela assim, onde que eu amarrei esse jegue? Eu já passei por isso. Aí ela falou bem assim, quando ela engatou a marcha, ela, pode ir, pode dar uma olhadinha assim. Aí eu fui e levantei, não, você não sabe o que aconteceu ainda. E no meio do caminho, aí eu perguntei a ela assim, você tem um macaco aí do seu carro? Ela, tem. Aí eu falei, vou ter que usar para consertar. Tem que usar, aqui. porque o meu realmente estava para São Paulo, estava consertando. O macaco tinha 3 meses, 4 meses de uso, ele estava para São Paulo consertando, estava na garantia. Não era SATA, né? Não era SATA. Não era, Se fosse não. macaco SATA, você não tinha passado por isso. Ih, rapaz, Porque na época a SATA não estava no Brasil ainda. Você está desculpado, você está desculpado. E o macaco SATA hoje, eu uso o rebaixado SATA, o outro realmente está no canto agora. Só uso ele mesmo. Aí ela, pode dar uma olhada. Eu levantei o carro dela, olhei lá, o pivô do Santana estava frouxo. Fui e apertei. Ela deu a volta no carro. Nossa, ficou bom demais, mas como assim? Ficou beleza. Aí ela falou, obrigado, me agradeceu, né? E foi embora, sumiu. E não pagou? Não, eu falei, não, ela, quanto que é? Eu falei, nada não. Ela foi embora. Aí, passou uns 6 meses, sei lá, 1 ano depois, não sei, ela voltou. Aí voltou, opa, tudo bom? Tudo bom. Vou fazer um serviço por você aí. Mas por que você sumiu? Tinha roubado meu carro, que é o Santana dela. Aí eu falei, mas como assim roubou o carro? Eu sumi porque roubaram meu carro, aquele outro carro roubou. Mas eu comprei o mesmo, comprei um Santana, e agora eu vou fazer uma revisão com você. Olha que benção demais. É gratificante isso, não tem? Rapaz, aí daí para frente começou a dar bastante serviço na oficina através de uma benção, né, que aconteceu e deu certo. E hoje eu agradeço muito a ela por isso, entendeu? Aí continuou fazendo revisão comigo. Mas a oficina já estava pronta daí? Já estava pronta. Tá naquele padrão bonito que tá hoje? Não. Tava no chão, ficou muito tempo, barro de cimento lá, porque eu só tinha feito quadrado só. Isso foi lá no começo da rua, lá no começo, foi lá no começo, sim. Mas foi uma benção, isso aí que aconteceu foi muito interessante. E só rapidinho, a outra é bem rapidinha, só até uma brincadeira. Aí chegou uma cliente lá, veio da internet, né? Aí eu, tudo bom, atendi ela, né? Aí ela falou bem assim comigo assim, aí eu falei com ela assim, deixa que eu faça a manobra, que você está num estado delicado, né? Falei com ela. Aí ela, estado delicado? Você não está grávida, não? Não. Aí eu falei, eu tô gorda mesmo. Meu Deus do céu. Era cerveja. Aí eu falei, meu Deus do céu, rapaz. Aí fiz o serviço com ela. Aí você nem cobrou, né? de tanto. Não, eu cobrei, mas eu fiquei com a vergonha. Tão consciência pesada que você nem cobrou. Rapaz, passou um tempinho depois, ela apareceu sem barriga nenhuma. Você motivou a mulher. Ela falou assim, agora eu vou pra academia, eu vou provar pra aquele cara. Pior que foi mesmo. Master Day, transformador de vidas. Exatamente, nunca mais falo não conhecia esse lado seu, cara. Hoje ela é influencer fitness. Tem alguma coisa aqui que você acha que a gente pode melhorar? Fala aí, cara, pode bater. Não, eu não tenho nada que supere isso. Nossa, essa daí foi terrível. Essa aí, nunca mais falo esse estado delicado pra ninguém, rapaz. Que vergonha que eu passei. Não, tem. Quando eu tinha a primeira oficina, você tá doido. Eu fui deixar um carro para fazer um alinhamento, porque eu nunca tive equipamento, e eu tava voltando a pé para a minha oficina, e na esquina tem um sinaleiro, e os carros tudo parados, e eu vim caminhando entre os carros. E aquela vestimenta de mecânico mais raiz, né, todo sujo, um dos proprietários do carro olhou para mim e fez assim, ó. Não. Ele achou que eu estava pedindo dinheiro. Ter aberto a janela e dado uma moedinha, sendo agradecido. Teria cara. pego de bom grado ainda. O cara achou que eu estava pedindo dinheiro no sinal, mas não estava, não. Eu só estava voltando para a oficina. Caramba. A minha esposa que está ali lembra desse episódio, eu estava indignado. Eu ter falado, tá bom, fica com Deus. Desculpe. Saúde.
uma dica para quem vai começar nesse mundo de tentar ter uma oficina? Rapaz, a primeira dica que eu falo assim para a pessoa começar, a primeira coisa, a pessoa começar primeiro com a gestão. Eu errei muito nessa parte de gestão. Aprender primeiro a gestão para depois entrar na oficina mecânica. E começar assim, com, em vez de ir para a parte eletrônica, de vez que fica muito carro parado na oficina, começa pela parte de baixo, por exemplo, elevador, né, o pneumático vai adiantar muito o serviço ali. Começa com parte mais simples, onde que você vai se captar para você entrar na parte eletrônica, que é mais complexa. O carro para quando a pessoa começa, a experiência é menor, aí demora mais, aí fica aquela oficina cheia e não resolve nada ali dentro ali e acaba não ganhando dinheiro e acaba tendo dor de cabeça. Mas o principal conselho, comece com gestão. Foi onde que eu errei muito. Até já falei com o Klein aqui, como é que foi. Realmente é muito complicado. Gestão é primeiro lugar. São 3 pilares, né? Ser um bom gestor, ser um bom vendedor e um bom técnico. Sim. Se você for um bom técnico e um bom vendedor, a gestão, você consegue suprir mesmo não tendo gestão. Agora, se você não for um bom vendedor, for um bom técnico, você tem que ser um bom gestor. Para a coisa conseguir dar certo. Eu nunca fui um bom gestor, sempre fui um bom vendedor e um bom técnico. Então... A maioria dos mecânicos que resolvem montar uma oficina própria, ele é bom técnico. E a maioria é por livre e espontânea pressão, né? Eu preciso daquilo para... Eu e ele, no caso, foi, eu acho que nessa mesma pegada, né? Assim, então... Mas aí tem um bom técnico, trabalha numa empresa bacana e vai, sai, monta, realmente, aí já sai com uma bagagem muito grande, aí ele segue. O que você falou, eu concordo. Tem muita gente que começa querendo entrar de cara na eletrônica, mas não entende nada da mecânica básica. E às vezes o defeito não é eletrônico, é um defeito físico que gera um código de falha eletrônico. Então a pessoa não tem aquele pré-conhecimento, aquela bagagem, né? Sim. E acaba não conseguindo resolver o problema mesmo assim. Então, isso daí. Começa pela base. Marcelinho, eu vi você comentando antes de começar o podcast, você estava usando uma ferramenta dessa, da SATA. Fiquei apaixonado. Me explica, porque primeiro, assim, pode falar que é a morte, né? Agora, tem essa regulagem aqui que você bota, mas que tipo de serviço de carro você usa uma ferramenta dessa? Isso aí chama de diálogo. Rapaz, por exemplo, isso aqui eu estou usando para várias situações na oficina. Depois que eu descobri, principalmente, essa parte de regulagem aqui na ponta dela, né, que é aberta. Mas quando eu vi isso aqui, eu fiquei doido, porque qualquer ano você consegue fazer lá. Por exemplo, vou dar um exemplo. Sacar um pivô. Também, ainda não testei não, mas funciona também. Um GM, por exemplo, para arrancar o cárter. Antes tinha que ir lá com a chave bater. Agora você consegue colocar no ângulo perfeito lá, a posição certinha, e dar uma você consegue fazer uma forçadinha. Não precisa ficar batendo. Eu já vejo isso para sacar uma tulipa encravada dentro do cano. Tulipa, que as pessoas perguntam muito, tulipa você consegue fazer algum ângulo, né? E a qualquer ângulo, você coloca até colocar para trás aqui, calma aí, deixa eu ver se dá para... Isso aqui coloca para trás, deixa eu segurar com as duas mãos. Aí, ó, qualquer ângulo você consegue. Então, rapaz, isso aqui na oficina é de grande importância você ter nela. Esse equipamento. Isso aqui é bom mesmo? Nossa! Você me garante que é bom? Com certeza. Tá bom. Obrigado. Gente, amo vocês. Aqui eu já até vou guardar aqui no cantinho. Tem o meu nome aqui. Ele ia levar, mas se tiver de avião na bagagem não... Não, ele não vai levar, ele tá de avião. Eu tô de carro aqui. Eu tô de carro. De carro pode, né? Até uma chave, estacionei o meu carro aqui do lado. Cor de bronze não prefere? Mais chique. Também. Sabe por que isso? Sabe por que essa chave bronze? Não. É um mecânico de ouro? Não. Para você trabalhar em local que tem gases inflamáveis, esse material não tem chance de acontecer nenhuma faísca nisso daqui. Então você imagina, você está lá e bate a chave num local, uma chave comum, e sai uma faísca, cabum, se tem gases tóxicos, gases inflamáveis. Esse tipo de material não gera faísca. Então você pode bater ela em qualquer lugar, ela não vai fazer faísca nunca. Eu não conhecia isso. Até isso a SATA pensa, né? A minha santa ignorância achou que era uma ferramenta promocional. Eu fiquei olhando assim, mas olha só, cara. Tudo tem sua função. Outro detalhe bacana aqui, a SATA faz isso nas chaves Allen e aqui está repetindo também, de ter cores diferentes. O mecânico acostuma com a cor
ele não precisa ficar lá lendo. Essa aqui é uma 17, 19, essa aqui é uma 17. Muito ele fala bom. assim, cara, eu sei que a 19 é amarela, ele acostuma com aquilo e ele vai sempre na amarela e é muito mais rápido. São pequenos detalhes que lá na frente faz uma diferença absurda. Agiliza demais. Agiliza demais. Do cara pegar e ficar olhando. Tudo bem que depois que você vira macaco velho, você sabe qual que é qual, né? Sim, Mas sim. só que de qualquer forma ainda tem que ficar olhando ainda, né? Ah, de qualquer forma, assim, ela estando deitada ali, você não vai Sim, olhar ela de olha lado, assim. você vê a cor. Para muito nós lá é um bom. pouco mais complicado porque a gente trabalha muito com polegada. Tem Sim. alguma coisa de milímetro. A BMW é tudo milímetro, né? É tudo O milímetro. carro americano é tudo Graças a polegada e Deus. tem alguns carros nacionais de milímetro. Então você... É que a BMW pensa na gente, né? Ela é tudo. Ela gosta certeza. mais do mecânico. a americana é milhas por hora, PSI, enfim. Gosto também, é bacana. E é um detalhe importante, realmente adianta muito. Agora, nunca tinha olhado para esse lado. A cor acaba ajudando, você acostuma. Ajuda demais, acostuma com a cor. Até se quiser levar as crianças para brincar na oficina, tá ali, ó. Pega Opa. a ferramenta colorida para brincar. Você tem lá quantos filhos lá? Tenho 2. Tem 2? Brinca na E tem na oficina? Júlia. Você podia fazer com qualquer teus filhos coisa. o que o pai dele fez com ele. Deixa desmontar tudo. Deixa desmontar? Desmonta. Deixa eu desmontar. Descobrir como é que funciona. A casa inteira, os carrinhos. Rapaz, se vocês pegar a chave de fenda lá e escrever o nome lá, perigoso né, no carro, hein? Não, diz assim, ó, você pode escrever Te amo, papai, só no carro do papai. Aí sim, tá bom. Pelo menos já é mais amenizado aí. Pessoal, um prazer enorme ter vocês aqui na SATA e nos vemos na Automec. Nos Vocês vemos vão na estar lá. Automec. Vamos Sim, botar lá. a gente vai se reunir lá e receber essa galera aí do Brasil. Automec é um evento gigantesco. Ano passado estava lotado. Impressionante o tamanho dessa feira. E estaremos lá, todos nós, no stand da SATA. Estaremos lá. Sim, com certeza Vou estar lá na vamos. SATA todos os dias, pelo menos uma passadinha rápida, e sempre que eu estiver lá, eu vou botar nos stories. Eu estou aqui, quem quiser conhecer a gente vai para lá. Você vai estar lá quando? Vou estar lá desde o primeiro dia. Desde o até primeiro último dia. Vou estar lá Então, todos os dias aí a também. gente se vê lá e vamos fazer muito conteúdo junto. Com certeza. E eu espero te encontrar lá também. Um prazer estar aqui com Obrigado, vocês. obrigado por terem Foi um vindo. prazer, Que bom. tá? Pessoal, é isso aí. Esperamos vocês no stand da SATA na Automec.